Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós leremos o versículo 11 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora o seu versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, no seu versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E seu versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos sentar, por favor. Nós somos liderados por uma pessoa que venceu. A igreja não é simplesmente um lugar onde nós paramos, sentamos, ouvimos, cantamos. Não. A igreja é um lugar onde a presença do Espírito Santo se faz presente. Não porque somos bons, não porque somos grandes, não. Porque um dia alguém venceu na cruz a morte e através disso nos concedeu o perdão de todos os pecados. E logo por causa disso, nós hoje temos o direito de adorar a Deus. Uma adoração a qual não é apenas da boca para fora. Não é uma adoração fingida, não. Mas uma adoração que vem lá do Espírito. Porque a palavra diz que nós devemos adorar em Espírito e em verdade. E quando nós vemos tudo isso e começamos a analisar o que vem acontecendo, nós percebemos que a igreja precisa ouvir uma pessoa. Mas nós, como seres humanos, todos nós temos anatomia igual. Quando não, existe uma diferença genética ou uma mutação genética, algumas pessoas têm uma falta de algo, mas nós temos uma igualdade. E todos nós temos uma coisa chamada ouvido. E o ouvido é dividido em 3 partes. Tem a parte externa, que é a orelha, que nós conhecemos. Tem a parte do meio e tem a parte interna. E essa parte interna liga diretamente à nossa mente. Então, quando nós ouvimos algo, passa por cada parte do ouvido até chegar na mente. E a nossa mente começa a tentar entender o que você ouviu. Você recebe um sinal, esse sinal chega até a sua mente e você começa a entender o sinal que você ouviu. E logo depois a mente já traz para poder saber se aquilo é importante ou não. Porque se a gente parar para analisar, muita coisa que acontece ao nosso redor nós não ouvimos. E outras, nós prestamos mais atenção. Se eu parar de falar no microfone e falar um pouco mais baixo, todos que estão aqui vão tentar me ouvir e vão focar nisso. Por quê? Porque a atenção nesse momento está sendo na palavra. Então vocês vão tentar me ouvir. Agora, a partir do momento que eu começo a falar no microfone, existe uma facilidade para ser ouvido. Mas o foco continua sendo o mesmo. O foco continua sendo a palavra. E quando nós analisamos tudo o que foi lido agora, durante 7 vezes foram repetidas a mesma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece redundante o que está sendo dito. Porque quem tem ouvido, automaticamente vai ouvir. Você não precisa falar para eu ouvir, porque o meu corpo já, ao ouvir alguma coisa, já recebe aquilo, então ele vai ouvir. Só que se nós analisarmos um pouco mais a fundo e vemos quem foi que escreveu, João, o apóstolo. Quando João escreveu o Evangelho, ele começou assim, ó, no princípio era o verbo. A primeira carta de João começou assim, ó, no princípio. Só que agora, em Apocalipse já fala assim, revelação de Cristo. Mas por que isso? De todos os discípulos, João foi o único que viu Jesus sendo sacrificado.
Só que de todos os discípulos, João também foi o único que viu Jesus glorificado. Isso nos faz entender que, para poder ver a glória de Deus, nós precisamos passar pelo sacrifício também. Quando nós pedimos a glória de Deus, pedimos para que Deus possa estar trazendo as coisas do céu para nós. Antes disso, precisamos passar pelo sacrifício, para entender que, através desse processo, a glória de Deus vem. E o interessante disso tudo é que João, ele estava num lugar separado. Ele estava numa ilha chamada Patmos. E interessante ainda mais é que essa ilha era uma das 12 ilhas que fica na Grécia. Só que na época do Império Romano, essa ilha era usada para que aqueles prisioneiros que eram os piores prisioneiros ficassem lá. O que nós vemos hoje como aquelas prisões que tem um regime mais fechado. E João foi para lá. Mas por que ele foi para lá? Porque ele pregava a palavra. E quando ele chegou lá e começou a ter essa visão, ele conhecia Jesus como sendo o princípio e o verbo. Só que ele viu Jesus sendo glorificado. Ele viu Jesus com as mãos estendidas e com um prego furando a sua mão. Só que quando ele chegou lá, ele viu Jesus que tinha o rosto como o sol, os seus olhos estavam como chama de fogo, os seus pés estavam como latão reluzente, a sua glória estava invadindo todo o ambiente. E é esse o Jesus que nós servimos. O interessante é que entre o capítulo 1 e 2, primeiro João começa a falar sobre como estava Jesus naquele momento. E ele vendo tudo isso, vendo uma glória grandiosa de Jesus, ele se fez como morto, porque ele sabia que o peso da glória é muito forte. Só que Jesus já mostrou para ele: está vendo esses castiçais que você está vendo? E que eu estou passeando no meio? São as igrejas. Está vendo tudo isso? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque é interessante que Jesus não estava parado no meio das igrejas. Jesus passeava no meio das igrejas. E quando João começa a ouvir Jesus falar, ele começa a ouvir Jesus falar de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas tinham as suas particularidades, todos tinham a sua forma de trabalhar. Mas é interessante que das 7 igrejas, 7 vezes Jesus direciona a carta aos anjos da igreja. Nas 7 vezes, Jesus repete a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração sobre essa frase de uma forma muito forte, porque eu nunca tinha parado para analisar sobre ela, entender o que realmente Jesus estava querendo falar. E como eu disse para vocês, nós temos ouvidos, ouvimos, mas por que Jesus está falando exatamente para nós ouvirmos o que Ele está falando? Sendo que quando Jesus fala, Ele sendo o líder maior da nossa igreja, nós já deveríamos estar atentos ao que Ele fala. É aí que nós entendemos que muitas vezes nós não ouvimos o que Jesus fala. A igreja foi feita não para ouvir a voz de homens, não para ouvir a voz de poder político, não para ouvir o que acham ou o que deixam de achar, não. A igreja está aqui para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Deus não nos chamou e nos separou através da morte de Jesus Cristo para seguir com os seres humanos, não. Porque se fosse ser o Espírito Santo no meio da igreja, nós não estaríamos existindo. Porque existiam perseguições durante as eras. Existiam pessoas que tentaram trazer sementes contrárias à doutrina. Como em algumas igrejas tinha a doutrina de Balaão, a doutrina de Nicolaítas. Só que a igreja perseverou e continuou de pé. Mas por que nós muitas vezes ouvimos, mas não ouvimos?
Ouvimos, mas não compreendemos o que o Espírito diz às igrejas. Uma das primeiras coisas que Jesus falou para João em Apocalipse foi: ao que lê a profecia e as compreendem. Muito mais importante que você ouvir somente é compreender aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Se nós pararmos para analisar a história da igreja, em cada época aconteceu alguma coisa, algum fato, a qual o Espírito Santo está nos impulsionando para fazer algumas coisas. Se nós olharmos na igreja primitiva, através da descida do Espírito Santo, eles foram impulsionados a levar a palavra por todos os lugares, assim como a promessa estava falando, não só em Jerusalém, mas em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Só que chegou um momento a qual a igreja começou a esfriar. A igreja começou a deixar os humanos controlarem, nós seres humanos controlarem, e tudo que nós colocamos a mão não dá certo. E isso foi passando até que em 1500 um reformador percebeu que precisava fazer alterações na igreja, e ele trouxe para nós a Bíblia de forma aberta, a qual não tinha antes. E nós, a partir disso, tivemos a autoridade de ter uma Bíblia, a palavra de Deus, em nossas próprias casas. Só que o Espírito Santo não parou por aí. Durante algum tempo, a igreja se esfriou novamente. E aí, pessoas foram levantadas para trazer novamente essa chama que ardia nos corações. E a igreja novamente começou a crescer em número de almas, em número de fé, em quantidade de pessoas que acreditavam e confiavam em Deus. Porque a igreja, nós cristãos, não somos meros homens que estão em reuniões, não. Nós estamos colocando Deus Todo-Poderoso. Cada igreja aberta hoje não está somente falando sobre qualquer abobrinha que existe nesse mundo, não. Nós acreditamos em um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que é maravilhoso, conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emmanuel. É um Deus que é diferente de qualquer outro Deus que tentou implantar em nosso meio. Mas a verdade é que muitas vezes, não vou falar na sua maioria, mas muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós deixamos para ouvir o Espírito Santo quando as coisas já estão apertadas. E é nesse momento em que as coisas estão apertadas que nós começamos a recorrer a Deus e pedir as bênçãos de Deus. Nós recorremos a Deus e começamos a pedir para que Deus possa nos auxiliar. Só que eu quero dizer uma coisa para você hoje. O Espírito Santo não é somente um Espírito Santo a qual te ajuda quando você mais está necessitado. Ele é seu amigo. E quando você precisa de conselho, você não vai atrás de pessoas desconhecidas. Você vai atrás daquelas pessoas que são mais íntimas contigo. Nós, como cristãos, temos que entender que a intimidade com o Espírito Santo tem que estar acima de tudo o que existe nesse mundo. Sabe qual é o privilégio de ouvir o Espírito falando às igrejas? Como nós não merecemos ouvir o Espírito falando às igrejas. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós viramos as costas para Deus, porque Deus nos chamava para orar e a gente finge que não está ouvindo. Ou vocês acham que tudo que está acontecendo nesse mundo é em vão? Não. Quando tem guerra e rumores de guerra, calma, é só o princípio. A Bíblia tem anos, mas está acontecendo agora. Será que é algo que está acontecendo por acontecer? Será que é somente uma guerra política? E eu creio que o Espírito está falando nas igrejas. É tempo de despertamento. Nós precisamos, como igreja do Senhor, porque a igreja é uma só, estar despertados para o que o Espírito está falando nesses últimos dias. Sim, nós estamos nos últimos dias. Não é tempo mais de recorrer somente ao que nós precisamos
de forma material, carro, casa, dinheiro, não, Deus pode conceder, mas é momento de nós rasgarmos nosso coração e de clamar ao Senhor: Senhor, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar ao teu desejo pelas almas. Nós não podemos ficar acomodados com as coisas que estão acontecendo. Somos igreja do Senhor. Das sete cartas, 5 tiveram uma palavra pelo menos de arrependimento. Nós não entendemos muito bem o que é arrependimento. O arrependimento não é o que você faz somente no dia que você batiza. O arrependimento é diário. Senhor, me perdoa porque por um momento eu quis mirar contra meu amigo. Senhor, me perdoa porque eu esqueci de falar contigo de manhã. Senhor, me perdoa porque eu poderia estar orando, mas não, eu estou aqui assistindo uma coisa que tem nada a ver. Senhor, me perdoa. O arrependimento tem que estar em nossos corações diariamente. Essa é a igreja do Senhor. O Espírito Santo nunca vai nos chamar para ficar na zona de conforto, porque o Evangelho não tem nada a ver com segurança. Toda vez que o povo de Israel ia para a batalha, os guerreiros não iam na frente, a arca da aliança ia na frente, porque eles sabiam que se a arca estivesse com eles, eles venceriam qualquer guerra. Os inimigos, eles não tinham medo de Israel, eles tinham medo do Deus de Israel, porque quando eles sabiam que a arca da aliança estava junto com eles, eles temiam. A força não está em nossas mãos. Nós podemos tentar fazer vários planos para tentar vencer o maligno, mas quando nós trazemos a presença de Deus para dentro dos nossos corações, olha, não há potestade, nada. Satanás não tem poder contra a igreja de Deus, porque as portas do inferno que não vão prevalecer. A igreja, ela não fica na retaguarda esperando o que Satanás vai fazer, não. A igreja marcha de frente contra ele. Está vendo aquela boca de fumo? Em nome de Jesus ela será terminada, porque nós precisamos avançar aonde? Em oração. E como é difícil ter uma vida de oração, meus irmãos. Como é difícil. Como é difícil você separar uma vida em oração. Porque requer renúncia. Nós muitas vezes sabemos do que precisamos fazer para orar, mas não deixamos que o Espírito Santo nos conduza à oração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Não é tempo mais de esperar um dia passar, esperar chegar o dia do culto. Não. O Senhor está às portas. Isso não é mais algo longe de acontecer, mas como em todas as épocas, antes de algo acontecer grandioso, Deus despertava o seu povo para a oração. Esse é o momento do que Deus está fazendo. Ele está despertando as suas igrejas para a oração. Precisamos entender que, para que Deus cumpra as promessas, primeiro nós precisamos cumprir os princípios de Deus em nós. E quando nós entendemos isso, e ouvimos o que o Espírito diz à igreja, porque nós cantamos sobre o Espírito que é santo, pedimos para Ele morar, pedimos para Ele habitar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a vontade de Deus é criar um ambiente de glória onde nós passarmos. Sabe o que é isso? É você estar no seu trabalho e a presença de Deus está te acompanhando lá. É você olhar para a pessoa que está no meio da rua e saber que a presença de Deus está te acompanhando lá.
É você estar em casa, fazendo alguma coisa no dia a dia e saber que a presença de Deus também está lá. Ah, mas meu marido, meu filho não está na... Leva a presença para dentro de casa que você vai ver a diferença. Muitas vezes nós nem lembramos do Espírito Santo nesses momentos. Eu falo isso com muito temor. Quem sou eu para falar coisas como essa? Mas com muito temor no meu coração eu falo o que o Espírito Santo está mandando dizer. Quantas vezes nós só lembramos do Espírito Santo até entrar, até chegar na porta? Passou da porta, o Espírito Santo fica. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito não quer ser somente alguém que faz algo, não. Ele quer ser uma pessoa íntima contigo. De tudo que você for fazer, saber que Ele está com você. Nós não podemos deixar com que a influência que o mundo tem tentado fazer no meio da igreja prossiga. Quantos princípios temos perdido por causa disso? Uma das igrejas era a igreja de Laodiceia, nós conhecemos muito bem. O problema dela não era porque ela estava muito fria, e a qualidade dela não era porque ela era muito quente. Muito pior do que isso. Ela não estava nem decidindo do que queria ou do que não queria. Ela só estava fazendo. Sabe o que Éfeso tinha de qualidade? Trabalhava. Tinha uma obra perfeita, porque João era pastor de Éfeso. Paulo passou por Éfeso. Então eles sabiam da doutrina da igreja. Mas, porém, faltou uma coisa. Uma coisa essencial. Sem isso nós não conseguimos continuar. Uma coisa a qual, se isso sair da nossa vida, nós não iremos para lugar nenhum. Faltou o primeiro amor. Nós precisamos estar atentos a isso. Quantas vezes nós esquecemos do primeiro amor? Quando você chegava aqui, se ajoelhava no banco e falava: Senhor, eu vou me derramar nessa noite. Senhor, tenho tanta saudade de ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Quantas vezes a gente só vem no culto, sente alguma coisinha, mas aquilo lá do primeiro amor acabou. Quantas vezes nós não lembramos mais de como o Senhor nos visitava, de quando a gente estava sentado em algum lugar, o Espírito Santo nos tomava de tal forma que a vontade era de sair pulando, gritando, falando em línguas e poder fazer tudo que o Espírito Santo está mandando. Quantas vezes nós esquecemos disso? Mas é necessário voltar ao primeiro amor. É necessário ter aquela compaixão pelas almas. Quantas almas estão se perdendo? Quantas almas precisam apenas de uma palavra? Quantas almas precisam apenas reconhecer que Deus está na sua vida? Precisamos voltar ao primeiro amor. Muitas vezes nós lembramos de pedir por nós, por coisas que nós precisamos, mas a unção e a autoridade e a ousadia Irmãos, nós somos cristãos. O cristão segue o cristianismo. E o cristianismo segue somente um Cristo. E Cristo é aquele que nos concede a autoridade. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai para que traga o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para isso. Que nós possamos estar entendendo isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uma pessoa que, sem ciúme, quando os filisteus pegaram a
aconteceu de a arca fazer uma destruição no templo dos deuses deles. E a arca voltou e ficou 20 anos na casa de um sacerdote que foi levantado. Logo após, Samuel chamou o povo e falou assim: ó, a partir de hoje, tire todos os seus ídolos, todos os seus deuses, se arrependam e adorem somente ao Deus. E a partir disso, a arca voltou para a centralidade da adoração. O que Deus requer de nós é isso. O Espírito Santo não quer ficar na beiradinha do seu coração só para quando você precisa. Não. Ele quer controlar a sua vida. Sabe quando você está cheio? Quando o Espírito Santo está no controle. Existem manifestações do Espírito. Mas agora ser cheio do Espírito é quando você sabe que o Espírito Santo está no controle. O Espírito Santo tem poder para curar, tem poder para operar, tem poder para fazer várias coisas. O Espírito tem esse poder. Mas sabe quando ele está te enchendo? É quando você fala assim: ó, Senhor, essa casa é sua. Nós deixamos ela para você, para o Senhor. Porque a casa é dele. O nosso corpo precisa ser um corpo a qual nós separamos para ser adoração, para que o Espírito Santo sinta-se à vontade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Precisamos entender que o Espírito não está querendo mais somente que os templos sejam cheios de pessoas, não. O Espírito está nos chamando para que os templos também sejam cheios da glória de Deus. De você ver uma pessoa que você nunca chamou, ninguém chamou, entrar por aquelas portas e aceitar Jesus, e você não entende nada, e ele fala: sabe o quê? Eu senti uma coisa diferente quando eu passei aqui na frente. Porque o Espírito tem esse poder. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar nos humilhando diante da presença de Deus, rasgando nosso coração e falando: Senhor, vem de novo. Senhor, traga a tua força, do teu poder, do teu senhorio. Precisamos da tua glória, Deus. Precisamos da tua unção, autoridade. Quando nós nos humilhamos a Deus, Ele se chega a nós. Mas nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a nossa prioridade não é somente as coisas que nós precisamos. E é até estranho falar isso. Muitas vezes nós estamos tão ocupados em conseguir algo que esquecemos que nós temos um Deus que provém tudo. O povo de Israel ficou durante 40 anos passando no meio do deserto. O povo começou a pedir por comida. O maná desceu do céu. O povo começou a pedir por água. A rocha trouxe água. E nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, Ele nos concede tudo o que nós precisamos. Mas primeiro nós temos que ouvir aquilo que Ele tem dito às igrejas. Ele quer derramar a sua unção novamente. E nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio que essa geração que está acontecendo hoje é a geração dos últimos dias. E ainda haverá um momento a qual o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Que nós possamos buscar por isso, clamar por isso, rogar por isso. Espírito, desça sobre nós.
Porque quando a presença dele se faz presente, a autoridade que nós ministramos vira uma ferramenta para que almas sejam salvas. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Incomodando a voltar ao primeiro amor. Tudo aquilo que nós esquecemos, todas as práticas das primeiras obras, e lembrar daquele momento a qual nós conseguimos separar um momento para Deus e só Deus, e falar com Deus e só com Deus, de ouvir a voz de Deus e só a voz de Deus, e ser guiado por Deus e somente por Deus, voltar ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, e pedimos para que o Senhor venha estar derramando o Teu Espírito em nossos corações. Que o Senhor venha estar nos enchendo com um desejo a qual nós não entenderemos, um desejo a qual nós não saberemos como está buscando, mas saberemos que é a Tua presença que está nos incomodando para buscar a Ti, Deus. Oramos a Ti, Pai, para que os nossos joelhos possam ser joelhos de oração, para que nossas bocas possam ser bocas proféticas, para que nossos ouvidos sejam liberados somente para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, para que nossos olhos venham estar enxergando somente a Tua glória, Deus. Oramos a Ti, Pai, para onde nós tocarmos, aonde nós pisarmos, a Tua presença esteja conosco. Ó Espírito Santo, para que possam ver coisas ser curados, para que cegos possam voltar a ver. Ó Espírito Santo, para que surdos possam ouvir, porque a autoridade do nome